Bom, você já deixou de dormir por causa de pancadão? Aquele pancadão, o pessoal canta a noite inteira, ninguém dorme. Pois é. Aí você chama a polícia. Aí a polícia chega lá e diz o seguinte, olha, não posso multar. Por quê? Porque eu não tenho um aparelho, né, para medir aí os decibéis do pancadão. Então não acontecia nada. Mas agora a coisa mudou e para isso nós convidamos o doutor Aloysio Monteiro de Carvalho, que é membro da Comissão de Direito Viário da OAB aqui conosco. Doutor Aloysio, boa noite. Obrigado pela gentileza, prazer conhecer. Obrigado. Aloysio, como é que ficou a história então do pancadão? Na periferia de São Paulo tem muito pancadão. Exatamente, era um problema, como você bem colocou. A Polícia Militar era acionada para tentar solucionar esse problema, chegava no local, por falta do aparelho, acabava que não conseguia multar essas pessoas. Não tinha uma ação mais efetiva por conta disso. E agora a resolução, muito embora já existisse isso, e a falta do aparelho que impossibilitava, por até o estudo da própria Polícia Militar, pressão da própria Polícia Militar do Estado de São Paulo, o CONTRAN fez uma resolução permitindo que agora sem o aparelho pode haver a multa. Bom, mas pode ser, por exemplo, no trânsito, você para no farol e aí chega o cidadão com aquele som que ele ouve e o quarteirão inteiro. Exatamente, exatamente. Agora o som dentro do veículo, se ele extrapolar o limite de interior, se a gente passa do lado do veículo e consegue ouvir do lado de fora, já é passível de multa. E isso independente do som. Inclusive pode ser até um som original do veículo, que pode ultrapassar isso, vai ser multado também. Então a pessoa vai ter que se limitar a ouvir o som dentro do ambiente do veículo, desde que não extrapole para fora. Sim. Agora, qualquer tipo de música... Pode ser um rock, pode ser um... Infelizmente... A multa vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Aí exatamente, vai à altura do realmente o som, se ultrapassar, se perturbar o sossego alheio, pode ser multado. Entendo. E como é que é a multa? Tem pontos na carteira? Isso, exato. Agora a multa é grave, 5 pontos na carteira e hoje, atualmente, R$ 127,00. Em novembro vai passar para R$ 195,00. E não tem limite. Quantas vezes for pego, quantas vezes vai ser multado, pode ser multado. A resolução não tratou de nenhum tipo de reincidência sobre isso, um dobro da multa. Cada vez que pegar, é multado, 5 pontos na carteira, R$ 127,00 e a partir de novembro, R$ 195,00. A partir de novembro vai para R$ 195,00? Isso, a partir de 1º de novembro. Bom, outras coisas que eu acho que nós todos aqui estamos, de certa forma, também confusos. É para andar com o farol ligado ou não é para andar com o farol ligado? Exato, exato. Essa lei é de maio desse ano. Em setembro agora de 2016, ingressaram com uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal e conseguiram uma liminar barrando a efetividade dessa lei, vamos dizer assim. E até então não estava em vigor. Tinha uma liminar que não podia multar quem estivesse nessa situação. Agora, essa liminar foi cassada na data de hoje, então, a partir de amanhã, todo mundo que tiver... A partir de amanhã? Na verdade, a partir de hoje, foi ontem, sexta-feira, me perdoe. Exatamente. A partir de hoje, está valendo. Quem for pego andando na estrada com o farol apagado, pode ser multado. Quanto é? É uma multa de R$ 85,00, é uma infração média, 4 pontos na carteira. Agora, como é que eu sei, por exemplo, se eu estou andando numa avenida ou se eu estou andando numa estrada? Exatamente, isso é uma confusão, porque várias estradas acabam cruzando cidades e chamados perímetro urbano. Se for uma estrada que corta e realmente ainda for tratado como rodovia, tem que estar muito bem sinalizado. Aliás, o princípio disso é a sinalização, principalmente em local em perímetro urbano. Só pode multar se tiver placa dizendo, olha, nesse local aqui é uma rodovia e precisa andar com o farol aceso ainda. Quer dizer, então nós vamos ter que andar com o farol em dúbio. Exatamente. O teu colega levou em dúbio. Exato. Em dúbio é melhor acender o farol. Exatamente. Porque eu não vou ficar acendendo e apagando o farol, pô. Exato. A gente passa pelas marginais hoje durante o dia e já vê muitos carros exatamente com o farol aceso. Muita gente está saindo com o farol aceso para não ter problema de passar na rodovia e ser multado por conta disso. Agora, é o farol alto ou é o farol baixo? Não, é o farol baixo. Farol baixo. Isso. Não é a lanterna. Para ofuscar o cidadão que vem do outro lado. É o farol. Tem a lanterna, que simplesmente fica a lâmpada acesa, o farol e o farol alto. É o farol, tem que estar com o farol aceso. Agora, Luizio, é muita lei ou nós somos deseducados?
Eu acho que as duas coisas. As duas coisas? Exatamente, Heródoto. Assim, existe uma falta de educação, muita da arrecadação deveria ser voltado para a educação no trânsito. A gente não vê hoje, por exemplo, nas escolas, uma aula dedicada a isso, né? Inclusive até para dever de civismo, de responsabilidade, aprender como tratar o próximo, nem isso a gente tem, quanto mais no trânsito. Então, infelizmente, parte dessa arrecadação que deveria ser para a educação, inclusive a própria legislação determina isso, não é voltado para isso. Então, a gente já tem adolescentes crescendo sem saber como se portar no trânsito. Então, existe esse problema. Mas também as pessoas acabam abusando. Então, tem que ter um misto também. A legislação tem que ser um pouco rígida também, exatamente por isso. Tem gente que, infelizmente, só aprende mexendo no bolso. Infelizmente, é assim. Agora, Luiz, você falou da questão de educação. Está lá na estrada, 80 por hora. Né? Aí a gente passa perto do radar, a gente passa a menos de 80. Exato. Passou o radar, vamos para 100, 120. Aí tem outro radar, a gente volta. Quer dizer, ou é para andar 80... É verdade. A gente não olha para quanto é para andar. É verdade. É verdade ou não? Assim, não, e a gente vê até, hoje, estava vindo na estrada e eu vi uma viatura da Polícia Rodoviária fazendo isso, por incrível que pareça. Chegou perto do radar, ela diminuiu e continuou. Quer dizer, para dar um infelizmente, exemplo. Exato, mostrando como é que faz, mas infelizmente é assim que acontece. Isso é muito comum nas estradas, a pessoa vem numa velocidade superior à permitida, quando visualiza o radar, inclusive hoje até esses aplicativos demonstram, né? Já tem aplicativos que inclusive começam a apitar e já houve até discussão. Dada a proximidade do radar. Exatamente, já tem discussões. Em vez de eu obedecer a lei, eu arrumo uma maneira de dar um bypass. Exato, é o bypass, exatamente. Isso existe até discussões se o próprio aplicativo, antigamente era no GPS, agora os aplicativos de celular, se eles podem ou não informar onde tem o radar. É uma discussão, assim, é difícil, é mais educação do que esse tipo de discussão, acredito eu. O advogado, doutor Aloysio Monteiro de Carvalho, que é membro da Comissão de Direito Viário da OAB, gentilmente aqui conosco. Aloysio, qual é essa proposta, então, de ao invés de você pagar a multa em dinheiro, você pagaria em trabalho comunitário? Na verdade, isso não são para as infrações de trânsito, são para os crimes que são descritos no Código de Trânsito. O Código de Trânsito tem as infrações de trânsito, como o do pancadão, esse que a gente estava falando até agora há pouco, mas tem os crimes de trânsito. Um homicídio culposo, dirigir sem carteira de habilitação, por exemplo, é um crime. Esses tipos de crime, quando é crime, a pena pode ser substituída ou pode ser substituída por uma prestação de serviço à comunidade. Isso a própria lei fala isso. Alguns crimes, existe um projeto agora que está tramitando para ser aprovado para alguns crimes de trânsito, por exemplo, que a pessoa pague os serviços acompanhando a unidade de resgate. Então tem que Ele vai junto lá no resgate? Vai junto no resgate. Dirigindo, não? Exato. Não foi aprovado ainda, é um projeto que está. É uma discussão, assim, eu acho que é polêmica, exatamente. É polêmica porque tem gente que talvez não... Porque os crimes de trânsito, eles são muito chocantes, né? Assim, aliás, a ideia é essa, que a pessoa veja em loco, né, ali no local, como que fica um acidentado nesse tipo de conduta. Então, os crimes de trânsito vão ser permitidos que seja substituída a pena por prestação de serviço, por exemplo, no hospital, trabalhar na emergência, em local onde tem crimes. Uma outra interessante também, em reabilitação, por exemplo, a pessoa que estão em reabilitação por conta de acidente de trânsito, também a pessoa vai poder prestar serviço à comunidade nesse local. É polêmico, Heródoto, é bem polêmico isso. Eu acho que em outros países do mundo já existe isso. Já, né? sim, sim. Prestação de serviço como forma do cidadão... Exato. A própria legislação de trânsito hoje, quando é a primeira carteira, quando vai fazer o curso, tem que passar por um determinado período, começa a ver foto de acidente, tudo. Isso hoje, inclusive no Brasil, existe. Não dessa forma como estão propondo, para quem praticou o crime como se fosse uma pena. Então é discutível, realmente vai ser bem polêmico isso. Sei. Porque a multa, essa pena, ela é uma imposição, a pessoa tem que cumprir. Tem que cumprir. Exatamente. E tem gente, isso vai ser polêmico. Precisamos saber se o cidadão vai cumprir ou não. Não, ele teria que cumprir, porque nesse caso, se não cumpre, pode ser preso. Claro. Né? Pode eventualmente se transformar numa prisão realmente.
Então tem que cumprir. Entendi. Mas é bem polêmico, porque são situações que pessoas comuns às vezes não conseguem, né, lidar bem com isso. Exato. Aloysio, obrigado pela gentileza, Eu que viu? agradeço. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Bom, aí você viu então a questão também relativa a uma pena de prestação de serviço. Imagine prestar serviço em um pronto-socorro. Não é fácil, não é todo mundo que teria condições até psicológicas para trabalhar lá. Nem médico tem médico que trabalha, tem médico que não trabalha. Imagine um leigo indo lá. Em todo caso, é para você pensar. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.